gente segue falando de pesquisa eleitoral porque o Datafolha e a Exame Ideia divulgaram os números com os votos válidos da corrida presidencial. Os dados apontam uma diferença entre 14 e 11 pontos percentuais entre os dois principais candidatos. Os estudos publicados ontem destacam os votos válidos para a disputa ao Palácio do Planalto. Isso acontece porque são os votos válidos que definem o resultado da eleição. A Justiça Eleitoral não leva em conta votos brancos e nulos. Os dados do Datafolha apontam Luiz Inácio Lula da Silva do PT com 50% dos votos válidos, seguido por Jair Bolsonaro do PL com 36%. Segundo o Instituto, pelos números ainda não é possível afirmar com certeza se haverá ou não segundo turno. Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um voto. Ciro Gomes do PDT chega a 6% dos votos válidos, Simone Tebet 5% e Soraya Tronic do União Brasil aparece com 1%. Luiz Felipe Dávila do Novo Constituinte Emael do Democracia Cristã, Vera Lúcia do PSTU, Sofia Manzano do PCB, Leonardo Péricles do UP e Padre Kelmon do PTB não pontuaram nessa pesquisa. O levantamento ouviu 6.800 pessoas entre os dias 27 e 29 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança em 95%. Já um levantamento que foi feito pela Exame Ideia para a presidente mostra Lula na frente com 49% e Jair Bolsonaro com 38%. Na sequência aparecem Ciro Gomes com 7%, Simone Tebet com 5% e outros candidatos que somam 1% dos votos válidos. Para o estudo foram ouvidas 1.500 pessoas entre os dias 23 e 28 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. Me chamou a atenção um dado nessa pesquisa aí, Pedroso. Quanto mais o Datafolha aumenta a amostra, menor o Lula fica. Pode ver. As pesquisas anteriores davam uma certa folga para o Lula no primeiro turno. Essa, que eles aumentaram a amostra para quase 7 mil pessoas, o Lula já está ali no limite de uma eleição no primeiro turno. O Datafolha promete uma para amanhã com 12 mil entrevistados, então vai aumentar um pouco mais a amostra. Vamos ver como é que virão os números. Mas aí, mais uma vez, chama atenção para a diferença entre os institutos. O Datafolha, dando o Lula bem na frente, outros institutos com o Lula menor, e há também institutos por aí que colocam até o Lula atrás. Quem está falando a verdade, quem está mentindo? E a pergunta, Pedroso, agora tem que cravar aqui. Teremos ou não segundo turno para as eleições presidenciais? Vou começar então respondendo essa pergunta, esse estímulo provocador que você trouxe. Eu acredito piamente, com os números que as pesquisas têm apresentado, que nós teremos segundo turno. É só olhar, fazer uma análise retrospectiva aqui. Em todos os momentos que o próprio Datafolha apresentou informações, a gente olha para 2018, 14, 10, todas essas eleições, quando o Datafolha apresentava, inclusive, números um pouco mais inflados ou uma diferença maior, principalmente para candidaturas ali ligadas ao PT, esses números eles apareciam menores na urna. Então, se ele traz um número aproximado ali desses 50%, dentro da margem de erro ficaria ali ou 52% ou 48%, esse número seria insuficiente para que a eleição fosse resolvida ali no primeiro turno. E vale a atenção, e você falou bem, Mark, que olha, eles estão aumentando a amostra, eles estão mudando aquela trajetória que eles apresentavam. O ouvinte atento do Jornal da Manhã acompanha isso, a gente já alertava sobre isso. Olha, os institutos de pesquisa eles vão fazer alguma correção ali no decorrer da sua trajetória. Então, está absolutamente dentro do que a gente já vinha previsto. E mais do que isso, vale para o nosso eleitor, para o nosso ouvinte atento, que é eleitor, acompanhar o seguinte: a gente avisava, veja bem, essas pesquisas elas vão ter essa correção de rumo e agora, mais do que nunca, essa intenção que muitos têm estimulado, falado do voto útil, você fez bem esse alerta, esse estímulo, ele não tem surtido todo o efeito que as pessoas esperavam. Eles esperavam uma onda ali de desistência e tudo mais, queria inflar ainda mais esses números do candidato Lula. Isso não aconteceu. Inclusive as tendências que a gente acompanhava, eu sempre falo das tendências aqui, ela estancou, vamos dizer assim. O número está bastante fixo e parece inclusive congelado. Então, é o que a gente deve acompanhar. Para o segundo turno, inclusive, é uma disputa bastante próxima, bastante intensa entre o Lula e o Bolsonaro. Eu acho que os institutos vão errar. Esses estão dando que resolve o primeiro turno, vão errar. Nós teremos segundo turno sim, e eu já sei o que eles vão dizer, Pedroso. Eu aposto aqui, escreve aí e me cobra segunda-feira. Veja, o debate mudou o rumo da eleição. Vamos falar isso, mas pode esperar. Senta e espera, irmão. Vamos falar, não, porque o debate mudou os rumos da eleição e aí a gente não conseguiu sondar o debate, sei lá o que eles vão dizer. Mas é isso.
É isso, vai vir essa história da carochinha aí, você pode sentar e esperar, porque eles vão dizer exatamente disso. Aliás, vamos falar do debate aqui de ontem, falando do debate. Todo mundo tá dizendo aí, eu tô vendo o pessoal intelectualizado, Pedro, sabe esse povo que tem nojinho do povo, que fica ali, esse povo da MPB, esse povo, né, da esquerda do eixo Batel Bigorrilha aqui em Curitiba, do Leblon lá no Rio, do Higienópolis em São Paulo, sabe esse pessoal aí, frequenta a reitoria da Federal, esse povo que você conhece bem quem é o seguinte, ai que debate baixaria, eu gostei do debate, quero dizer aqui, eu adorei o debate foi excelente, parabéns à TV Globo dessa vez, por fazer um debate excelente. Ah, mas o candidato foi atacado, é o nível dos candidatos que tá lá, o debate serve para isso, para mostrar quem eles são. E eu gostei muito do debate e vou dizer mais, os nanicos geralmente atrapalham. Desta vez eles ajudaram. Aquele padre lá, é Kelvin, né? Kelson, eu não sei o nome. Eu tô Kelmon, eu tô que nem a Soraya lá, que errava o nome dele toda hora. O Kelson, o padre Kelson, ele foi bem, ele falou que tinha que falar. E o candidato que responda. Eu achei muito bom o debate. A população tem que saber quem são os candidatos sem o verniz do marketing, sem o assessor cantando ali na orelha o que tem que ser dito. Aí quando você é confrontado de forma mais virulenta, Pedroso, ali descontrolou. Você pode ver, você viu o debate. Aliás, o Brasil viu o debate. A audiência foi muito alta, viu? 1h30 da manhã, as pessoas acompanhando o debate. Então o debate foi importantíssimo para tirar algumas máscaras, e quem não gostou, eu sinto muito, mas os candidatos são o que eles são. O Bolsonaro tem as contradições do governo dele, que ele tem que explicar, o Lula tem o histórico de condenações por corrupção, aí tem a Soraya Tronic lá, que ninguém entendeu muito bem o que ela estava fazendo até agora, pelo menos eu não entendi. Aí você tem lá a Simone Tebet, que às vezes esquece que é do MDB, Pedroso. O MDB de Renan Calheiros, desse povo aí, tá tudo no barco dela. Ela pode não gostar, mas tá no barco dela. Aí tem o padre lá que nem era candidato, daí a justiça não permitiu que o Roberto Jefferson fosse e o padre saiu. Aí tem o Dávila lá, aquele discurso mais econômico. É isso, os candidatos são o que eles são. E o debate tem que servir para mostrar o que eles são. O debate foi muito importante, foi um bom debate. E é isso, é uma arena, Pedroso. O debate é arena. E quem tiver mais preparado ganha. Olha, tinha muita gente apostando que o debate seria a bala de prata dessa eleição, que o Lula iria navegar em mar tranquilo, outras pessoas apostando que de alguma forma o Bolsonaro poderia se embananar, que os outros candidatos estariam ali fazendo figuração, que o Ciro estaria simples e unicamente descontrolado e que as candidatas Simone Tebet e Soraya Tronic ficariam ali numa dobradinha morna. Não foi o que aconteceu. Se esperava que esse movimento dessa, o Mark definiu bem ali, desse eixo Batel Bigorrilho, ou desse pessoal ali que é da esquerda caviar, esperava que essa onda em prol do voto útil fosse consolidada ontem com uma postura nobre e soberana do candidato do PT. Não aconteceu, e sabe por quê? Porque justamente quando você tira o verniz do marketing, quando você pede para que os candidatos falem exatamente o que eles pensam, quando eles perdem talvez ali um pouco do controle emocional, eles se expõem. E a gente conseguiu encontrar isso absolutamente como verdade. Eu entendo que o saldo foi o seguinte: o PT esperava ganhar o debate, não aconteceu, ele não saiu maior. Inclusive, eu acompanhei alguns monitoramentos de redes sociais, Mark, que esperavam, já faziam, tentando antecipar, o Ciro Gomes vai sair derretido do debate. Não aconteceu, ele teve inclusive mais menções positivas do que negativas. Então aquela tentativa de tentar tirar esses votos dele para fazer essa transferência de voto não foi bem sucedida. Outro ponto importante que teve um destaque ali nas menções das pessoas foi justamente a intenção de voto, ou a intenção de simpatia, principalmente pela Simone Tebet. Ela conseguiu se desvincular, talvez, dessas lideranças do MDB. Outros candidatos que a escondem, como Rodrigo Garcia em São Paulo, que está na coligação dela e não fala dela. Então, assim, o saldo do debate foi absolutamente positivo. Agora, talvez um pouco diferente de você, eu entendo que para o futuro, talvez se o formato do debate melhorar um pouco, ele pode ficar mais interessante. Se o horário, talvez der uma descidinha, se você conseguir reduzir o número de candidatos que participem, a coisa vai ficar ainda melhor. Foi bom, fazia tempo que eu não vi um debate tão bom, mas eu entendo que ele ainda pode melhorar, porque alguns candidatos ali são cansativos e poderiam ter uma atuação mais clara, aberta, se você tivesse aqueles candidatos que têm mais chance na disputa.